Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo Balcerotto, da Universidade Federal Santa Maria. Estamos aqui continuando com as aulas de Fisiologia Animal Comparada. O assunto de hoje é ritmos biológicos. Vamos explicar então o que são os ritmos biológicos, como é que funcionam, como é que são controlados. Iniciando então com... Deixa eu esquecer de botar o apontador ali aqui. Então. Vamos lá. Então, o que é o ritmo biológico? É um processo que varia periodicamente no tempo, tá? Algo que o animal faz periodicamente. E determina o animal uma organização temporal intrínseca, ou seja, é algo interno dele, não é dependente de nada externo. Vamos ver, é influenciado, mas não é dependente. Né? E isso permite, então, uma vantagem adaptativa do animal. Ele sincroniza uma atividade dele com variações ambientais cíclicas, por exemplo, dia ou noite, né? E permite então um ajuste antecipatório às mudanças ambientais. Então, esses ritmos biológicos podem depender do que? Por exemplo, um ritmo de dia e noite, tá? Seria um ritmo circadiano. Pode depender das estações do ano, então seria um ritmo mais sazonal. No verão, no inverno, aconteceu alguma coisa. Pode depender das fases da Lua. Então, ocorreria uma vez por mês, aproximadamente, um pouco menos. Né? E, dependendo de maré também, tem um ritmo intertidal. Então, a cada 6, 12 horas, dependendo do ritmo da maré. Bem, então o sistema de ritmo biológico ele é formado por 3 componentes. Primeiro, então, aqui temos o pacemaker, aqui, é o marca-passo. Então, é uma estrutura dentro do animal que vai dar um ritmo para alguma coisa. Tá? Aí tem vias sensoriais para a recepção de informações do ambiente, certo? Porque aquele ritmo ali, ele existe. Mas ele pode sofrer algumas alterações em função do meio ambiente. Certo? Por exemplo, dia e noite. Certo? Se está na zona tropical, digamos, a duração do dia e da noite são sempre os mesmos. Mas se nós vamos vindo para as regiões mais temperadas, né, sul do Brasil, por exemplo, conforme se é verão ou inverno, o dia tem... O período de luz é diferente, então digamos assim, esse relógio biológico ele é ajustado de acordo com isso. Né? Vai amanhecendo, digamos, mais cedo, cada vez mais, então o relógio vai lentamente se ajustando a isso. Né? Depois tem as vias motoras, para transmitir o ritmo a uma determinada variável fisiológica, né? O animal se locomover ou alguma coisa parecida. Né? Então aqui temos sinais ambientais que eu estava mencionando aqui. E aqui é o ritmo em si. Né? Bem, então os ritmos podem ser divididos de uma maneira mais geral em ritmos circadianos, associados ao ciclo de claro e escuro, variam de 20 a 28 horas, e os ritmos não circadianos, então os infradianos, com mais de 28 horas, um ritmo sazonal, por exemplo, e os ultradianos, menos de 20 horas, que é aquele de ritmo que é de acordo com as marés que eu mencionei antes. Então, o ritmo circadiano é sincronizado com o ciclo claro e escuro. Então, aqui tem, por exemplo, uma mudança fisiológica ao longo do dia no animal. Né? Então, isso aqui, se não me engano, é o ser humano aqui. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos às 6 da manhã, às 6h45 o aumento da pressão sanguínea, para a secreção de melatonina, altos níveis de testosterona, secreção, alto nível de alerta, melhor coordenação. Isso aqui é um exemplo, certo? Tem algumas pessoas que têm uma melhor coordenação de manhã e não à tarde. Certo? Então, isso é variável de uma pessoa para outra, mas aqui tem um exemplo apenas. Tá? Aqui temos um tentilhão, certo? A atividade motora dele. Então, aqui está mostrando aqui no ciclo normal,
tá? Luz e escuro, certo? O consumo de oxigênio, então vocês vejam que aqui na parte mais clara seria o período do dia, certo? Então ele tem maior atividade, né? A rouping seria de saltos, né? Tem maior atividade durante o dia do que durante a noite. Tá? Então, obviamente, o consumo de oxigênio é maior durante o dia, tem uma atividade maior, certo? Quando ele está numa luz constante, o que acontece daí? Vocês vejam que ele mantém um ritmo de consumo de oxigênio, então, em alguns momentos ele consome mais, outros consome menos, correspondente ao ritmo de atividade, certo? Veja que ele tem um ritmo de atividade. No momento que ele está numa luz constante, temos aqui uma interrupção, ó, mas depois ele volta, certo? Pode não estar sincronizado, digamos, está dentro do laboratório com luz constante, pode não estar exatamente sincronizado com o que acontece fora do laboratório, mas ele apresenta um ritmo de aproximadamente 24 horas, certo? Pode estar um pouco defasado em relação ao que acontece lá fora, porque ele não tem essa informação sensorial da mudança do dia e da noite. Aqui alguma coisa sobre ritmos circadianos em insetos lepidópteros, né? Então, nós temos, por exemplo, em muitas espécies, a eclosão vai ocorrer logo antes do amanhecer, tá? É o momento que ocorre para muitas espécies. Atividade locomotora, algumas espécies são mais ativas durante o dia, outras são mais ativas durante a noite, tá? Tem um padrão, tá? Mais ativa de dia ou mais ativa de noite, dependendo da espécie. Defecação, tá? Tem um período oposto ao da locomoção, tá? Então, se locomove mais durante o dia, vai defecar mais durante a noite, tá? E vice-versa. A saída do casulo geralmente tem um movimento mais favorável do dia, varia conforme a espécie, então em muitas é logo antes do amanhecer. O voo também depende da espécie, né? Espécie diurna, espécie noturna, vai voar mais de dia, mais de noite, ou no período de amanhecer e crepúsculo. Tá? Mas são ritmos que aparecem. Né? Um ritmo ultradiano tem o ritmo circamarés, ou seja, dependente das marés. Certo? Então aqui nós temos assim, a localização da Lua e o Sol, né? E qual é então como é que ocorre a maré aqui, certo? Aqui temos os níveis de maré, vejam mais ou menos a cada 12 horas, nesse caso aqui, né? Aqui temos uma variação do ritmo a cada 6 horas, da maré a cada 6 horas, mas vejam que tem uma maré mais alta em determinados momentos aqui, com uma posição diferente aqui, ó, da posição da Terra e do Sol e da Lua, certo? Então aí temos uma maré diferenciada. E aqui temos aqui qual é que é o nível, né, das marés, qual é a variação que ocorre em determinados locais aqui no México, aqui na Costa Rica. Aqui é um caranguejo, certo? Então, aqui na letra A tem as marés numa praia de Seattle, onde os caranguejos foram coletados, mostrando aqui, ó, são diferentes dias aqui, né? E qual é o horário. Veja que a maré não ocorre exatamente no mesmo horário, ela varia um pouquinho, né? Tem uma sequência aqui. E veja aqui o ritmo, a atividade locomotora do caranguejo em laboratório, certo? Com nível de água constante, certo? Veja aqui, ó, ele apresenta os mesmos ritmos da maré aqui. Aqui ele ainda apresenta um certo ritmo, mas ele já fica um pouco quebrado, não segue exatamente o ritmo externo, né? Porque ele já perdeu essa referência. Um exemplo de ritmos infradianos, então, sazonais ou circanuais, como eu já havia mencionado.
Tá? Então, por exemplo, de migrações de aves para reprodução na primavera e verão. Tá? E ciclos reprodutivos em diversos animais. Tem animais que só se reproduzem em determinadas épocas do ano, tá? Não durante o ano inteiro. Então aqui tem, por exemplo, ó, ciclos reprodutivos sazonais em ovelhas e hamster. Certo? Então aqui, ó, as ovelhas, certo? Aqui nós temos horas de dia, então no verão aqui as horas são menores, né, nesse local que ainda foi feito, certo? E no verão, primavera, então, aqui no verão, no auge do verão, maior número de horas por dia. E vejam aqui, ó, a porcentagem de ovelhas que estão em ciclo, né, de reprodução. Então, nessa época aqui de inverno, outono e verão, inverno, perdão, praticamente todas. Aí vai chegando aqui na primavera, verão, ó, quase nenhuma, depois aumenta de novo. Já no caso do hamster aqui, durante esse período, né, o peso máximo dos testículos aqui, o peso dos testículos, não, diminui durante o outono e o inverno e volta a crescer à medida que vai chegando a primavera e verão, porque é nesse período então que vai ocorrer a cópula, não, relações sexuais dos hamsters para a reprodução. Nessa região aqui, certo? Bem, arrastamento. O que significa arrastamento? É um ajuste do ritmo endógeno ao ciclo ambiental e passa a se expressar, então, com um período exato de 24 horas, no caso do ritmo circadiano. Não? Então, a informação ambiental é capaz de ajustar o ritmo. Cronador Zeitgeber, é o nome em alemão que é utilizado nessa parte do ritmo biológico. Veja, então, que nós mostrei os exemplos antes, quando o animal sai, colocado no laboratório sob uma condição constante, ele mantém o ritmo, mas pode perder exatamente a sincronização com o ritmo real que ocorre. Não? O fotoperíodo é um importante cronador, tanto para o ritmo circadiano como para o ultradiano, tá? Para a maturação gonadal. Então, por exemplo, existem muitos criadores, né, de aves, de frangos, galinhas poedeiras, por exemplo, que eles ajustam o fotoperíodo de modo que quando começa, antes de começar a aumentar o tempo, né, de luz, eles aumentam o tempo de luz antes da chegada da primavera, ou quando está chegando a primavera, eles aumentam o tempo de luz para que as galinhas comecem a colocar ovos mais cedo. E lá, quando vai chegando o fim do verão, eles deixam um período maior de eliminação para as galinhas continuarem botando ovo nesse período. Tá? Então, é um ajuste, um arrastamento que é feito com esses objetivos comerciais. Não? A temperatura não altera em muitos endotermos, que são animais, são mamíferos e aves, mas parece influenciar em ectotermos. É que na natureza, a variação da temperatura geralmente está associada com zonas mais temperadas. Aqui temos um exemplo de um esquilo, né, um esquilo voador aqui. Aqui ele está exposto a 12 horas de luz e 12 horas de escuridão por dia. Certo? Então aí ele tem um período que ele tem de corrida, né, perto, geralmente no início da escuridão, que é aqui, ó, que ele tem uma maior atividade. Se ele está exposto a uma escuridão constante, o que acontece? Ele tem esses períodos de atividade, mas acontece que, ó, ele começa aqui, ó, veja que está tudo bem certinho, não? À medida que vai passando o tempo na escuridão, ele começa a perder um pouco desse ritmo aqui. Ele mantém ainda, mas ainda acaba ficando um pouco mais espaçado, ó. Ele não tem a referência do meio ambiente para sincronizar exatamente. Onde é que é controlado o relógio biológico? Nos mamíferos, tem os núcleos supraquiasmáticos, que estão localizados no hipotálamo, certo? Aqui um corte transversal aqui no ser humano, aqui, né? Transversal não, longitudinal, perdão. Tá? Aqui aparece, então, o hipotálamo ampliado, aqui, né? E aqui a região do núcleo supraquiasmático.
Aqui temos aqui a perda da atividade livre após lesão do núcleo supraquiasmático no hamster, certo? Ó, estão mostrando aqui a atividade, né? Vejo que tem um certo ritmo aqui, né? Num determinado horário, né? Aí nesse momento aqui que é destruído o núcleo supraquiasmático, vejam que ele não tem mais esse ritmo que apresentava antes, está tudo espalhado. Tá? Perdeu aquele momento exato em que ele se movimentava mais. O núcleo supraquiasmático estimula a glândula pineal a secretar melatonina à noite. Essa secreção de melatonina à noite vai ocorrer independente, no caso do vertebrado, né, independente se o animal tem maior atividade de dia ou de noite. É sempre à noite a secreção de melatonina. Tá? Existem alguns trabalhos que mencionam que existiria melatonina também no cérebro de invertebrados, mas eu não, na última vez que revisei não vi nada explicando muito como é que isso funcionaria. Não? Nos mamíferos não tem um ritmo próprio, depende do núcleo supraquiasmático. Não? E nos não mamíferos, sim, a pineal tem um ritmo endógeno. Tá? Então a pineal pode funcionar como um marca-passo, ao invés do núcleo supraquiasmático, ou em conjunto com o núcleo supraquiasmático. Não? E a secreção é ajustada à época do ano, se houver variação do fotoperíodo. Não? Em zonas tropicais, por exemplo, não vai ter essa variação. Aqui mostrando a localização da glândula pineal, o hormônio que ela secreta, a melatonina, que vai para o sangue então. Nas aves, tanto o hipotálamo como a pineal são fotossensíveis, eles são sensíveis à luz. A pineal é o principal marca-passo em muitas aves. Tá? Então, ao contrário dos mamíferos, né, que tem uma função de marca-passo. O núcleo supraquiasmático continua funcionando também como marca-passo. Tá? E no caso dos peixes, não parece ter um marca-passo central, e sim uma rede. Ou seja, teriam várias áreas do cérebro que funcionariam no controle do ritmo biológico. Aqui temos um desenho mostrando a coordenação dos ritmos circadianos e circoanuais em aves. Tá? Então aqui nós temos, vejam, a pineal como principal estrutura, a liberação de melatonina para agir em diferentes tecidos, né? Relacionado então com a migração, para espécies que fazem a migração, no caso do som, os machos que vão cantar, né? Aqui está agindo sobre o núcleo supraquiasmático, está alterando o funcionamento do núcleo supraquiasmático e, por sua vez, vai liberar norepinefrina, pode atuar na pineal também, ou seja, tem os dois se interagem. Né? Aqui ele está agindo no hipotálamo, o núcleo supraquiasmático parece agir no hipotálamo médio basal, que aí vai afetar então o funcionamento da hipófise, que é uma glândula importante na parte de liberação de hormônios, que ajuda a controlar, entre outras coisas, a atividade reprodutiva, que também pode estar relacionada com a época do ano. Nos insetos, temos aqui alguns neurônios do cérebro que funcionam como marca-passo, certo? Que tem uma rede neural, marca-passo, tá? Vai afetar uma estrutura endócrina, que é o corpo cardíaco, que por sua vez pode afetar também aqui uma outra estrutura endócrina, que é o corpo alado, que vai produzir o hormônio juvenil. Tá? O hormônio juvenil, nos insetos adultos, está relacionado com a atividade do inseto. Tá? Aqui temos o receptor do hormônio juvenil, aqui temos uma esterase do hormônio juvenil, né, para ativar o hormônio juvenil, também ativado aqui pela essa rede neural marca-passo. Tá? Então, esse marca-passo ativa, então, a parte endócrina do inseto, de modo que ele modifica ou não sua atividade. E o relógio biológico, qual é o mecanismo de funcionamento dele? Existem, pelo menos em vertebrados, já mais estudados, genes que são relógios chaves. E a oscilação na expressão desses genes promove a oscilação na formação de proteínas, que leva a oscilação nos parâmetros fisiológicos. Tá? Aumento ou redução da atividade
de alguma coisa, por exemplo, atividade enzimática do enzima do trato digestório, por exemplo. Então, com relação a esses genes, tem uma alça positiva, então são genes aqui que estão. O nome são meio engraçados aqui, né? Que o ciclo de saída locomotores circadianos. Então, a abreviação em inglês, o nome em inglês, Circadian Locomotor Output Cyclic Caput, e são abreviados então como genes clock. E os outros são os genes BMAL1, então, proteína cerebral e muscular semelhante a RNT, aqui a abreviação em inglês, né? Então, são uma alta positiva. Eles, digamos, animais que têm atividade durante o dia, então, tem esses genes, estão expressos são mais expressos durante o dia e ativam, então, alguma atividade do animal, relacionada com locomoção, por exemplo, enzima digestiva, funcionam mais intensamente nesse momento. E durante a noite, então, esses animais teriam a ativação, diminuiria a ativação desse gene da alça positiva e ativariam o gene da alça negativa. Então, são os genes período e criptochroma. Então, esses reduziriam uma determinada atividade, enzimas digestórias, por exemplo, não? E esses genes aqui são ativados pelos genes clock e BMAL. Tá? Então, é uma maneira de fazer o controle. Então, era isso que eu tinha para apresentar a vocês. Espero que tenham aproveitado. Obrigado.